Olá, amigos do Notícias Agrícolas, nosso boletim especial hoje porque teve relatório do USDA, teve novidades, alguns números foram modificados. Ainda assim, apesar de um relatório parecer negativo para preços, porque no caso da soja houve um aumento da produção lá nos Estados Unidos, né? Ainda assim o mercado reagiu de forma positiva. Da mesma forma para o milho, a gente vai tentar entender como esses números do relatório do USDA, o tradicional relatório de oferta e demanda que é divulgado mensalmente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz aí ou reafirma aí o cenário de oferta para os Estados Unidos e principalmente a demanda também, né? Afinal de contas, tem a China ali com a sua compra mantida em mais de 100 milhões de toneladas. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso e quem traz mais detalhes para a gente desse relatório e as consequências dele para o mercado é o Carlos Cogo, está aqui com a gente. O Cogo é sócio-diretor da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui, Cogo, com a gente. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação conosco. E vamos entender esse relatório que, quando eu olhei, Cogo, eu imaginei que o relatório fosse negativo para preço, porque você tinha aí a volta de uma produtividade maior e de uma produção maior ali para os Estados Unidos, inclusive com aumento de estoque, né, Cogo? Mas o mercado reagiu na contramão ali. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente. A expectativa inicial era mais ou menos essa, né? Já havia uma expectativa de que o relatório apresentaria uma produção maior. Por quê? As consultorias e expedições, com a Profarm, Propture e as consultorias privadas que já vinham, e até agências de notícias que já vinham fazendo tour pelos Estados Unidos, estavam vendo lavouras muito boas, outras lavouras medianas, outras aquém da média dos últimos 3 anos. Então já havia sim instituída uma ideia de que seria elevada a produção de soja e a produção de milho. Talvez tenha sido um pouco mais surpresa, mas não é incomum para um mês de setembro, o USDA também ter elevado as áreas plantadas de algumas culturas, né? Mexer na área plantada não é anormal. O mês de setembro geralmente é o mês onde se faz uma recalibragem de toda a contagem diária nos Estados Unidos. Então, a meu ver, esta é uma das novidades todas, embora o relatório tenha trazido alterações distintas. A primeira novidade, ou que se destacou, foi realmente essa mudança de área, que a gente até preparou aí uma arte para começar a mostrar para os nossos internautas e telespectadores todos aí, como se movimentou e como o USDA provocou essas alterações. Na verdade, A reduziu. gente já está vendo o gráfico Perfeito. aqui, Cogo. Então, o que aconteceu? Uma redução na área de soja. A área de soja ela estava estimada em 35,45 milhões de hectares e passou para 35,29, um aumento de 4,9%. Anteriormente, lá no começo, chegou a se falar ou estimar um aumento de até 7%. Então, No vamos gráfico dizer que é a linha vermelhinha que você vê ali. exatamente. Então, nesse caso da soja, a gente tem um crescimento, um número redondo de 5% de área, que é abaixo daquilo que foi estimado inicialmente. Então, esse é um dado que, a princípio, assim, só ele sozinho olhando, ele é autista. Foi reduzida a área de algodão bastante, acabou caindo quase 8% nos Estados Unidos. A área de trigo foi mantida, então isso foi negativo para o mercado, até foi uma queda de preços futuros, e a área de milho foi elevada de 37,52 milhões de hectares para 37,76. Então, de zero aumento, 0,1, que havia anteriormente, agora é 2,4% de aumento de área. Essa mexida toda levou, no caso do milho, aumento da produção de milho, da estimativa de produção de milho, e no caso da soja acabou também levando uma alteração na estimativa de produção, mas em ambos casos, agora nós vamos avaliar isso, em ambos casos
abaixo do que o mercado esperava. Então, por isso, tanto soja como milho acabaram fechando em alta hoje. Muito bem. Bom, e daí a gente tem os números aí da produção, né? Do que esperar em termos de oferta para a nova safra. Vou pedir para o Vinícius, para o Matheus colocar para a gente a próxima tela, que é justamente a tela do milho. Vamos ver. Tela do milho, perfeito. Pois é. Então foi alterado, né? Ali estamos comparando agosto com setembro. A estimativa anterior, só para lembrar, a estimativa anterior a agosto era de uma safra de 384 milhões de toneladas, né? Que seria quase um recorde. Aí foi reduzido em quase 10 milhões de toneladas em agosto para 374,7 milhões de toneladas. E agora é elevado para 380,9. Número redondo, 381 milhões de toneladas. O número fica abaixo do projetado pelos analistas que tinham um número maior e também pela expedição ProFarm Crop Tour, que era próximo de 384 milhões de toneladas. Resumo da ópera. O número projetado pelo SDA é menor do que a expectativa do mercado, e isso, obviamente, é altista para o mercado, É né? menos Embora, milho disponível, né? claro, é menos milho disponível, isso muda toda a conjuntura. Houve, sim, uma revisão dos estoques finais de milho nos Estados Unidos e em termos globais também. Mas também foi elevada a expectativa de exportação de milho dos Estados Unidos. Então, na balança, não houve grandes mudanças na conjuntura. A leitura do mercado é que essa safra de milho não é tão grande como parecia. Muito bem. Vamos ver o próximo, que é O da soja. a mesma ideia para a soja. Vamos ver. Perfeitamente. Já estamos Pois vendo. é. Em agosto, então, para lembrar também, antes de agosto, né, a expectativa era de mais de 120 milhões de toneladas, próximo do recorde de 2019. Foi reduzido em agosto para 118,1 milhões de toneladas e agora é uma elevação pequena, de 1 milhão de toneladas, para 119 milhões de toneladas. Da mesma forma, os níveis mais altos de estimativa das consultorias eram próximos de 121 milhões e a ProFarm Crop Tour estimava 120,8, ou seja, bem acima. Então, de novo, o número do STA fica abaixo da expectativa do mercado para a safra dos Estados Unidos. Não é uma safra grande, é uma safra normal, que não tem quebra, mas que não houve grandes alterações, mexeram um pouquinho para cima na projeção de exportação dos Estados Unidos, elevou de forma pontual o estoque final americano, ou seja, realmente aqui na soja quase dá para dizer que é neutro. Só não vou dizer que é neutro o relatório porque o mercado fechou em alta. Então aí não pode se falar em neutro, né? Pois é. O estoque passou de 4,2 milhões de toneladas para 5 milhões de toneladas 5 milhões de praticamente. toneladas. Exatamente, Ainda o estoque apertado, né, Kogo? muito apertado, né? Se você fizer uma relação, esse estoque ele não representa nem 8% da demanda, né? Então, é muito apertado. Para parâmetro dos Estados Unidos, é um estoque muito baixo. É isso que importa, é um estoque muito baixo mesmo. A gente não precisa ir muito longe, tá? Há 3 safras atrás, o estoque final dos Estados Unidos era 14,3 milhões de toneladas. Então, é muito baixo, sim, esse estoque. Tem muito mais números aqui altistas do que números baixistas, tá? Para ambos os grãos, soja e milho, né? Como você já mencionou, no caso da soja também a gente teve uma manutenção de quase tudo, o número da safra brasileira mantido. É até bom comentar com a turma que está nos assistindo. Eles estão estimando 144 milhões de toneladas para o Brasil, a nossa consultoria está estimando 145,6 milhões. Provavelmente que os números vão se aproximar ao longo do tempo. E para a Argentina, 52 milhões. A Argentina também, lá, os consultores argentinos já estão trabalhando com um número até um pouco acima desse, em torno de 53 milhões de toneladas. Então, não tem nenhuma grande novidade, os números de China todos mantidos. Nesse sentido desses itens comentados agora, aí sim o relatório ele é praticamente neutro. Boa. Agora, o mercado sinalizou pelo lado positivo, ficou muito bem entendido pelo fato dele, apesar de ter
melhorado em relação ao relatório passado, ele ainda ficou abaixo das expectativas gerais e dos números de consultorias em relação ao potencial da safra americana. Mas ainda assim, Kogo, são números muito bons para um início de safra, não é? Para o início de colheita? E é importante que isso seja dito. São números muito acima da média dos últimos anos. Nós estamos falando de cotações aqui hoje de 2021 na faixa próxima dos 13 dólares por bushel. Março de 2022 e maio na casa dos 13 dólares por bushel. Elas estão 4 dólares por bushel acima da média dos últimos 5 anos, ou seja, são cotações muito altas frente à média desses últimos anos para o início de uma colheita normal, de uma boa colheita. O mesmo raciocínio também vale para o milho. Então, estamos falando de uma soja aí que está na casa de 13 dólares por bushel, ou no intervalo entre 12 dólares e 50 e 13 dólares por bushel, até meados de 2023. Ou seja, tem um cenário aí para quem gosta de se planejar no longo prazo bem interessante. Cotações futuras e patamares bem abaixo daquele pico registrado lá no auge da alta, né, que foi próximo de 16 dólares por bushel, mas ainda não olhando isso, olhando os números atuais, são números muito atrativos para o produtor brasileiro diante do dólar atual, do dólar à vista e do dólar futuro. Lembrando que o dólar futuro da B3 vem se mantendo muito descolado do dólar spot. Isso é importante, é negativo para o país ter um dólar assim, uma visão de longo prazo, a B3 refletindo um dólar que chega em 2024 na casa de R$ 7, dólar futuro, mas para a composição de fixação de preço, de hedge, gera boas oportunidades aqui esses preços, tanto para 2022 como para 2023. Quando você fala de boas oportunidades, com rentabilidade Com para quem certeza. antecipar os negócios, por exemplo? Isso é importante, a pergunta feita dessa forma, porque a gente está muito atrasado em vendas futuras, né? A gente ainda está aí patinando na média brasileira ao redor de 25% de safra futura negociada, quando normal seria já está na casa de 40%, mas como o caso do Mato Grosso, que já ultrapassou os 40%. Agora, como a gente sempre insiste, né? Venda futura ao nível que está hoje, vamos pegar aqui uma região, por exemplo, um nível de Médio Norte, Mato Grosso, você tem uma paridade hoje com o prêmio futuro e mais dólar futuro para março de R$ 142 para março de 2022 e para março de 2023 a R$ 150. São boas cotações com base no dólar futuro. Agora, só vale isso e só realmente tem um valor fazer uma operação desse tipo em reais se o produtor tiver um bom nível de proteção dessa mesma parcela que ele está negociando esses preços, ou travando o preço de insumos futuros também, né? Ou se protegendo de alguma forma, se redeando também em câmbio e tudo mais para se proteger de oscilações cambiais que virão pela frente, com certeza, tanto para cima como para baixo. O câmbio no Brasil segue muito volátil e ainda há muitas consultorias e bancos que entendem que o dólar vai ficar em níveis elevados até lá a eleição, tem muito tempo de dólar ainda volátil, mas que no longo prazo o real vai ter que buscar um patamar de acomodação, né? Então, para quem, pelo menos para 2022, a gente pode dizer que ainda é interessante fazer venda futura e muita gente não fez nada de venda futura até agora. Mas isso é importante que você falou, negociação com proteção, certo? Sempre com proteção, porque esse preço que pode parecer interessante, olhando ele assim, só brutamente, olhando os R$ 150 ou 140, dependendo da região, vamos colocar os números corretos então. Sul, março de 2022, 151,60 a saca. E Sorriso, Mato Grosso, março de 2022, 141,40. Ótimo valor, deixa uma margem bruta neste valor, deixa uma margem bruta hoje, para quem já comprou os insumos, ao redor
de uma faixa de 40% no Mato Grosso e ao redor de 55% na região sul. É uma margem muito alta, um pouco menor que no ano passado, mas ainda muito alta. E principalmente no sul do país, onde a situação a meu ver, é bastante preocupante à medida que os insumos já estão praticamente todos comprados, até pela época do ano, já, plantio próximo já, mas com vendas antecipadas muito lentas, com o produtor ainda aguardando e sempre alegando que ele está aguardando uma alta do câmbio ou uma alta dos preços futuros. A gente pode dizer que uma alta dos preços futuros, nesse momento, é uma coisa que não é impossível, mas ela está bem distante, né? O mercado já está se tomando um formato já, né? E no câmbio pode, claro que pode. A gente pode ter questões aí institucionais, políticas, etc., teto de gastos de governo, coisas que levem o câmbio para um patamar mais alto. Isso também não é uma aposta interessante. O câmbio futuro na B3 já permite fazer uma fixação de preço interessante. Agora, sempre se protegendo de alguma forma, né? Você tem que estar com o insumo comprado na mesma proporção para a próxima temporada, tá? Tá. Agora, que margem é essa que você fala? É a margem bruta? Margem bruta, margem líquida é menor, tá? Margem bruta. Essa é uma margem bruta apenas para comparar se é margem bruta com margem bruta, né? Tá, A tá. margem líquida realmente ela vai encolher o ano que vem, tanto para ambas regiões, ela encolhe para todas as culturas. A gente teve aí altas de custo de produção que variam desde 25% em reais até 30 e casos de 33, 35% de alta em reais, dependendo da época em que os insumos foram comprados, né? Então são altas em reais muito fortes. Claro que você também tem uma média de preço em reais também mais alto. Mas a margem líquida no ano que vem ela é menor do que a de 2021, mas ainda nesse momento é maior do que nos 5 anos anteriores ao do ano passado. Quer dizer, não deixa de ser um bom negócio. É um bom negócio. Muito bom, muito bom. Agora, Kogo, eu te senti meio desanimado com relação ao preço futuro do grão. Por quê? É o momento, é a entrada da safra americana, é essa morosidade nas compras chinesas, ou é uma tendência um pouco mais longa aí? Primeira coisa importante aqui, ver esse preço futuro dos dois grãos posicionados numa linha que dá para dizer com uma tênue e gradual, sutil queda no longo prazo, é muito bom para o produtor brasileiro. Porque com o câmbio, né, nos patamares que a gente deve ficar em 2021, 2022, provavelmente 2023 também, isso é muito atrativo para o produtor brasileiro. É muito acima da média e dá resultado em reais também muito, muito acima da média histórica se você deflacionar os preços em reais também. Nós estamos falando de preços muito altos, nós estamos falando de preço de soja. Aqui nós estamos comentando coisas de R$ 150, contra uma média histórica que tem ficado, para todo mundo se lembrar disso também, a média histórica, a valor deflacionado pelo IGPDI, ela está na casa um pouco acima de R$ 100 a soja. Então, o produtor já vem recebendo acima de R$ 100 a valores de hoje há bastante tempo. Então, você falar em 140, 150, nós estamos falando de 40% a 50% acima Uhum. da média histórica a valores deflacionados. Um valor ótimo, como questão de milho. Você falar que vai ter um preço de milho, uma paridade no ano que vem, que vai flutuar entre 75 a 80 reais, contra uma média histórica de 55 a 60 a valores deflacionados, também é um excelente preço. Então, isso é que tem que ser feito de forma muito fria, olhar os números em reais, em valores corrigidos, eles ainda são bastante atrativos, sim. Agora, essa correção toda que o mercado passou, a meu ver, sinceramente, está tudo muito dentro do esperado. Eu fui uma das primeiras pessoas sempre a falar que não havia superciclo de commodities, havia uma situação conjuntural de alta que foi desarmada, né? Ela foi desarmada, ela foi desmontada e agora ficou um patamar de preço mais alto do que a média histórica. Isso é muito bom. Muito bom, muito legal. Meu caro, muito bom a conversa, importante para quem está nos ouvindo, principalmente para botar as próximas peças do jogo aí em andamento, né? A gente está começando o nosso plantio aqui no Brasil, temos pela frente uma safra que vem com uma perspectiva muito boa de grande produção. Você mesmo falou aí do número de vocês
acima de 145 milhões de toneladas, né? E não dá para apostar tudo numa cesta só, né? Não, sempre fazendo aquela estratégia de 3, 4, 5 vendas, né? Até as vendas antecipadas mesmo tem que ser dividida em 2 ou 3 ações investidas no mercado, né? Nós estamos trabalhando, Alex, com 145, número redondo, milhões de toneladas para a soja e 121 milhões de toneladas para o milho, que é o normal para um aumento de área de verão e um aumento de área de segunda safra, a qual o governo, a Conab, agora lançou, vamos dizer assim, uma previsão, né, de não ainda um levantamento de campo, mas é uma previsão que está muito próxima dos nossos números que já são coletados com pesquisas junto aos nossos informantes aqui, né? Então, esses números estão convergindo e também estão convergindo com a ideia do SDA sobre o mercado sul-americano. Ou seja, vem aí grandes safras pela frente. E isso vai aumentar a participação do Brasil no mercado internacional, principalmente de soja, né? Cada vez aumenta mais e vai continuar aumentando. E, a meu ver, eu creio que o produtor até vai ter que se preocupar muito mais agora em planejar a próxima temporada, para quem ainda não fez venda antecipada, expandir um pouco mais essa venda antecipada e também os cuidados agora com a questão climática, né? Que embora seja um laninha que a maioria vem tratando como laninha de baixa intensidade e que não deve trazer grandes problemas para a safra brasileira, é um laninha. Ele também, ao mesmo tempo que ele vai trazer risco, ele vai trazer oportunidade, né? Porque o mercado climático agora vai ser desligado nos Estados Unidos e vai ser ligado na América do Sul. Sim, é isso aí. Muito bom, Kogo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, sempre trazendo informações importantes, trazendo detalhes que ajudam a gente a entender a dinâmica aí da comercialização. Volte sempre, Kogo, é sempre bom te ouvir. Ok, satisfação é nossa, um bom final de semana a todos, cuide-se, saúde e vamos em frente. Um abraço, Alex. É isso aí, abraço para você. Tá aí, Carlos Kogo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes, principalmente em relação à safra nos Estados Unidos. Os números foram revisados, sim, é verdade, revisados para cima, como o mercado previa. No entanto, a justificativa das altas de hoje, e que foram boas na análise do Carlos Kogo, é que apesar dessa revisão positiva, ainda a gente continua numa situação de oferta ajustada, né? No aumento de 1 milhão de toneladas, ou um pouquinho menos que isso na oferta dos Estados Unidos, não significa muita coisa diante de uma demanda que continua forte. A gente pode até ter uma demanda nesse momento meio que da mão para a boca lá na China, mas é inevitável que em algum momento a China venha para o mercado e retome aí as suas compras de forma mais agressiva, ou pelo menos demandando aí aquele percentual que se espera da China, dos chineses, que é aquele percentual de 3 dígitos aí de consumo de importação de soja. Bom, a gente, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números, né, de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela o novembro fechando com 16 pontos de alta, 12 dólares e 86 centos por bushel. O janeiro, 12 dólares e 94 centos por bushel, também com alta de 16 pontos. Março, 12,99, alta de 15 pontos mais 25. Maio, 13 dólares e 5 centos por bushel, uma alta de 15 pontos mais 25 também. Vamos ver o milho. Setembro, 5 dólares e 2 centos por bushel, alta de 6 pontos mais 75. Dezembro, 5 dólares e 17 centos por bushel, 7,5 de elevação. Março, 5 dólares e 26 centos por bushel, 7,25 de alta. E o maio, 5 dólares e 31, uma alta aí de 6 pontos mais 75. E para finalizar, temos o trigo. Trigo no vermelho. Setembro, 6 dólares e 75 centos por bushel, 6,5 de queda. Dezembro, 6,88, perdeu 3,75. Março, perdeu 2,75 a 6 dólares e 99 centos por bushel. E o maio, 7 dólares e 5 centos por bushel, uma queda de 2 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.
No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.